Evangelho de João, capítulo 14. Quero ler do versículo 1 até o versículo 6. E nós vamos ler também o capítulo 17, versículo 21 e versículo 23. Leamos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Capítulo 17, versículo 21 e versículo 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que leiam os capítulos 14, 15, 16 e 17, esses 4 capítulos do Evangelho de João. Lógico, se os irmãos puderem ler todo o Evangelho, seria muito melhor. Mas esses 4 capítulos, eles consistem no que diz respeito à revelação do propósito de Deus. Esses 4 capítulos, eles são como o coração de toda a Escritura, no que tange a revelação. São capítulos extremamente importantes e, no entanto, a sua importância são capítulos muito negligenciados pela igreja, pelo povo de Deus, de uma maneira geral, que talvez em razão do costume de uma leitura muito superficial, ou leitura de versículos, acontece que as pessoas não compreendem o que esses capítulos querem dizer. Eles dizem muito, mas muito mesmo, no que diz respeito à experiência espiritual, à obra de Cristo, o caminho que devemos seguir. E foi baseado nesses 4 capítulos. Nós fizemos a conferência no ano passado, tratando do tema geral, a fim de que todos sejam um. Lógico, uma conferência, sendo 4 ministrações, 4 dias, não dá para esgotar, senão falar os pontos essenciais do que diz nesta porção. Por isso nós propomos aqui essas quartas-feiras, para podermos tratar de maneira particular de cada aspecto do que foi dito na conferência. E nós então, apresentando Cristo enquanto a vida, enquanto a verdade e enquanto o caminho, fora da ordem, né? Aqui do capítulo 14, versículo 6, chegamos até Cristo enquanto o caminho. E quando se fala de Cristo enquanto o caminho, e a própria palavra caminho já traz consigo a ideia de que para o homem voltar ao Pai, porque aqui diz, ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai é o alvo, o Pai é o lugar para onde Cristo quer nos levar. É preciso palmilhar este caminho. E infelizmente a cristandade, em razão das teologias sistemáticas, chegou à trágica conclusão de que Cristo ser o caminho implica tão somente você crer nele naquele sentido tradicional de acreditar, e não no sentido específico da palavra, crer, como abordamos semana passada, que significa receber Cristo. Mas não é receber enquanto um ato de consentimento, mas é conhecer a Deus na pessoa do seu Filho, conhecer a pessoa de Cristo, seu viver humano, as suas obras e os seus ensinamentos, e receber aquilo para o seu coração como sendo a única maneira de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida verdadeiramente de reconciliação. Nós tocamos então, quando falamos de Cristo enquanto caminho, da experiência da salvação, que é uma questão muito séria, porque todos nós temos um objetivo de fé.
Qual que é o nosso objetivo, senão, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, primeira epístola, salvo engano, que o nosso objetivo é a salvação da nossa alma, né? Como Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Então, a questão da salvação é uma coisa muito séria. E a despeito de tudo o que a Escritura nos fala sobre ela, muitos cristãos, e mesmo nós ainda, estamos ainda engateando para tocar de maneira experiencial esta verdade, mas não poderemos fazê-lo se primeiro nós não compreendermos todo o processo de salvação. E não tem como entender o processo de salvação se não entender o processo de queda. Então, quando alguém se converte a Cristo, é costume que ela, teoricamente, se arrependa, que ela exerça fé em Cristo, que ela seja batizada e, consequentemente, que ela nasça de novo. Esses 4 itens, né? Arrependimento, fé, batismo e novo nascimento, são 4 pontos essenciais que nós temos que rever. E temos revisto, já falamos sobre arrependimento. Quem ainda não viu ou não ouviu poderá assistir pela internet, os vídeos postados. Já falamos sobre a fé, falamos semana passada sobre a fé. E hoje eu quero falar um pouco sobre batismo e novo nascimento. Tudo numa perspectiva orgânica da verdade. Quando eu digo perspectiva orgânica, eu me refiro à compreensão da verdade no âmbito, partindo do ponto de como que aquela verdade ela acontece na experiência cristã. Porque quando se estuda apenas teologia, você estuda o aspecto filosófico da verdade. E você passa então a ter uma ideologia, a defender uma ideia, a defender pressupostos, a defender doutrinas. E é isso que nós temos visto, as pessoas discutindo. Por exemplo, vamos falar sobre novo nascimento, portanto vamos falar sobre filiação, sobre filhos de Deus, sobre nascer de novo. E aí se discute, geralmente, o seguinte, no âmbito do conceito, né? Se discute quando acontece o novo nascimento. Aí vem uma série de teorias. O novo nascimento acontece quando a pessoa crer, quando a pessoa é batizada nas águas, ou quando ela é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas. Aí uma discussão que tudo que interessa à teologia é o aspecto conceitual. É uma verdade conceituada e não uma verdade experimentada. E, na verdade, eu não tenho nada contra os conceitos, até porque o conceito nos ajuda na compreensão, mas deveria haver uma inversão aí, nesse sentido. Deveríamos, primeiramente, ter a experiência real da verdade e depois nos propormos a defini-la. Mas, geralmente, ao contrário, se apresenta a teoria, o conceito, para saber se você concorda ou não com aquele conceito. Concordando, você recebe aquele conceito e passa a ser alguém que leva consigo aquele conceito. E debate aquele conceito, e até prega aquele conceito, mas, não falando de maneira particular, mas de maneira geral, dificilmente se experimenta aquela verdade. E o que me faz acreditar que dificilmente se experimenta aquela verdade é a condição da igreja, não somente ao longo da história, mas sobretudo da igreja contemporânea. Por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, alguém foi batizado nas águas. A pergunta primeira que faz é, o que aconteceu com aquela pessoa? Aquele batismo, enquanto rito, enquanto entrar na água, ser mergulhado na água e sair da água, ele tem algum efeito real sobre a pessoa? Ou ele apenas significa algo que a pessoa teoricamente já experimentou? As pessoas começam a discutir, não, mas é porque o batismo tem que ser por imersão. Outro fala, não, por aspersão. Vejam as discussões temáticas.
Alguns falam, não, é por imersão, mas não pode ser em piscina, tem que ser em água corrente. Em água corrente, né? Outros falam, não, tudo bem, é válido, mas se você puder se batizar no Rio Jordão, você viajar para Israel, certamente a sua experiência vai ser maior ainda, porque você vai batizar nas mesmas águas que Cristo se batizou. Aí bastaria você evocar Heráclito do 5º século antes de Cristo para ele falar para você que é impossível que alguém entre num rio e toque as mesmas águas por 2 vezes. Porque no momento posterior que você tiver entrado a primeira vez, aquelas águas já foram, agora são outras. Não é? E não teria nenhum sentido. Enfim, mas a nossa busca é por uma visão orgânica dessas verdades. Então, embora em algum momento nós tenhamos que trazer algum conceito, mas a nossa visão está focada muito mais no como aquela verdade acontece, e não o que é aquela verdade. Nós não estamos buscando o que da coisa, mas o como aquilo ocorre, como deve ser recebido. E com essas mensagens, muitos chegarão, certamente, à conclusão de que talvez não tiveram ainda nenhuma experiência real com o Evangelho, razão porque a vida efetivamente não mudou, ou não mudou muita coisa. Porque o que geralmente muda, o que é? Os lugares que se frequenta, não é? A pessoa se converte, aí logo ela deixa de ir na casa da família, porque os parentes são ímpios. Então, os parentes fazem lá uma festinha de aniversário, aí o crente não vai porque lá vai tocar a música da Xuxa, né? Então, a pessoa fala, não, como a Xuxa tem pacto com o diabo, não tem essa ideia por aí, esse senso comum. Então, a pessoa, porque é muito santa, não vai, porque lá vai tocar música que é do diabo. Ou então, vai servir alguma bebida que a pessoa crente não bebe. Ela não pode estar no meio das pessoas, porque ela diz, a Bíblia me orienta a não andar na roda dos escarnecedores. E a pessoa talvez não sabe que muitas e não raras vezes, os escarnecedores estão dentro das igrejas, né? Então, nós temos que parar um pouco, pensar, repensar, perguntar, ler e nos aprofundar nessa visão, nessa perspectiva orgânica da coisa. Ok? Bem, eu passei a minha vida toda, enquanto cristão, enquanto leitor da Bíblia, primeiramente, depois enquanto estudante da Bíblia, depois alguém que ensina a Escritura, falando sobre novo nascimento. Quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos também falando de batismo. E quando falamos de batismo, estamos também falando de novo nascimento. Porque o batismo implica, necessariamente, morte e ressurreição. E o que é a ressurreição, se não o novo nascimento? Né? Ou seja, a pessoa morreu, e ela então sai em novidade de vida, numa nova vida, e essa nova vida é o novo nascimento. E durante toda a minha experiência falando, a gente fala muito de morte, morrer com Cristo, a questão da cruz, de fazer morrer o ego, tudo isso, né? E, inclusive, atualmente a gente ainda vê, ou ouve muitas pessoas falando desse assunto, mas a gente ainda percebe que, a despeito de quanto as pessoas gostam do assunto, acham interessante, e até conseguem perceber verdade no que se diz, mas parece que nós ainda não acordamos para a realidade do que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este ponto. Por que morrer? Porque o batismo implicaria morte. E por que é tão necessário essa morte? E como efetivamente morrer? Porque quando nós morremos com Cristo, é certo que nós não morremos fisicamente, né? Ou não? Ou morremos fisicamente? Nós não estamos falando da morte física. Nós continuamos vivos. Falamos da morte do ego. Mas por quê? Que ego é esse? De onde ele vem? O que ele causa? Quais são os seus efeitos, seus reflexos na vida cotidiana do ser humano? Em que consiste, de fato, fazer morrer o ego? Nós temos que pensar isso do ponto de vista da experiência pessoal. E, para tanto, eu convidei os irmãos a começarem a ler comigo o início do capítulo 14, para nos recordarmos que a ideia de novo nascimento, ou de morte e ressurreição, implícita na figura do batismo,
Essa ideia está atrelada a uma experiência espiritual cósmica. O que significa isso? Que não é uma experiência meramente individual, ela é uma experiência coletiva. E isso implica não somente a experiência do coletivo, mas de todos que vieram antes de nós, e mesmo aqueles seres que não são homens, mas que são anjos de outras dimensões e de outros tempos. Ou seja, a minha história particular, ela tem a sua raiz na origem da história da criação de Deus. Quando Deus criou o mundo como uma manifestação ou um ambiente em que o reino de Deus estava como está presente. Ou seja, o que é o reino de Deus? Senão o governo de Deus, senão a autoridade de Deus, senão o ambiente em que a soberania de Deus está instaurada. Então, quando Deus criou o cosmos, criou o mundo, criou o universo, ou que sejam os multiversos, como vocês queiram, o fato é que a Escritura nos mostra, através da revelação, que tudo era muito bom. Que o mundo gozava de plena harmonia. Não somente as coisas inanimadas, inorgânicas, ou mesmo o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal, mas sobretudo o mundo inteligente, que são os seres que possuem consciência de si, do outro e de Deus. Havia harmonia. Então pense num mundo belo, num mundo maravilhoso, num mundo em que Deus é tudo, em que tudo converge para Ele, em que tudo se sustenta nele, em que Ele é glorificado, Ele é honrado, Ele é adorado, Ele é obedecido, Ele é amado. Não meramente por causa de preceitos estabelecidos, mas por causa da consciência que se tem de quem Deus é e de quem nós somos. Todas as criaturas, imaginem, reconhecendo que são criaturas, que elas só podem viver em Deus, só podem existir em Deus, só podem se mover em Deus. Se elas respiram, é por causa de Deus. Se elas se alimentam, é Deus que lhes dá o alimento. Um reconhecimento que tudo vem dele, que Deus é um Pai de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, um Deus clemente. Mas num dado momento da história, houve o que nós chamamos de a grande rebelião, que nós sabemos, do querubim, que conquistou a terça parte dos anjos que estavam sob o seu governo, posteriormente também os seres que habitavam a terra, e mesmo o homem. Essa rebelião, ela consiste numa rebelião de coração. Não existe guerra contra Deus, no sentido de espada. A gente lê a Bíblia, a gente vê muita guerra, não vê? Você lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, ou lê o livro de Daniel, ou mesmo o Antigo Testamento como um todo, a gente vê muita batalha de espada, anjos com espada, né? Apocalipse 12, o Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão. Aí tudo isso nos faz imaginar, até por influência das indústrias cinematográficas, de desenhos ou de filmes, de super-heróis, como a Liga da Justiça e outros. A gente está sempre pensando, por exemplo, no He-Man, enquanto o homem do bem, e o esqueleto enquanto o mal, e eles travando batalha, embora com poderes extraordinários, mas uma batalha no âmbito físico, no âmbito espacial. A gente vê, por exemplo, deixa eu ver se vocês vão se lembrar do Spectreman, que tinha por antagonista o Dr. Dory, ou Gore, Dr. Gore. Então, essas ideias todas na nossa cabeça acabam nos levando a imaginar uma guerra no âmbito físico ou no âmbito espacial. Até mesmo os cristãos imaginam um dia em que Deus vai guerrear contra os homens e os homens contra Deus, nesse sentido de queda de braço, para ver quem vai vencer. E os crentes afirmam que Deus vai vencer, mas para vencer vai ter que lutar. E a luta é sempre nesse âmbito da força, do poder, da espada, né? De uma espada literal, seja de fogo, ou seja de que for. Enfim, isso tudo nos faz ficar muito distante da verdadeira batalha que ocorre desde o princípio. A rebelião é algo que acontece no seu coração e na sua consciência
A partir do momento que o homem ou qualquer outra criatura assume para si o desejo de ser aquilo que ele não pode ser, Deus. Aí você pode verificar, desde o início de tudo, quando a estrela da manhã declarou: eu subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Passando pela serpente do Éden, Gênesis capítulo 3, com a promessa sofismática que o homem, se comesse do fruto, seria como Deus. Passando por todos os exemplos da história humana, passando por Nirode, que enfrentou a Deus cara a cara, passando por Antíoco Epifânio, no tempo dos Macabeus, no livro de Daniel, ou nos livros apócrifos de 1ª e 2ª Macabeus, por exemplo, em que Antíoco desafiou a Deus, profanando o santuário de Deus. Já na era cristã, nós temos o próprio Nero e tantos outros líderes, ou que sejam imperadores romanos, que se colocaram como Deus. E mesmo indo para o lado do Apocalipse, dos últimos dias, que fala do homem da iniquidade, do homem da perdição, filho da perdição, chamado de Anticristo, que se opõe, não somente se opõe a Deus, não é um ato mero de se opor, mas de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Razão porque o número do anticristo é 666, porque o número 6 é número de homem, não é número de um homem, e nem do homem, mas é número de. Ou seja, pronome, nós temos aqui uma indicação indefinida, não fala de qual, é de homem. Você é homem, eu sou homem. Quantos homens são homens, então é um número de homem enquanto a criatura humana. Porque o homem foi criado no 6º dia. Mas por que se repete 666 3 vezes? Porque o número 3 aponta para o eterno, o verdadeiro, que se revela enquanto Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é o homem que se coloca como 666, se coloca como Deus, assentando-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Daí, o que ocorre com a teologia sistemática? Nós falamos assim: não, Lúcifer caiu, nós colocamos a culpa nele. Depois falamos: não, Adão caiu, colocamos a culpa em Adão. Depois falamos mal de Nirode, falamos mal de Antíoco, falamos mal de Nero, falamos mal, inclusive, do anticristo, porque há uma expectativa de que este homem, dito em Apocalipse, vai virá. E está todo mundo pensando: será que ele nasceu? Né? Lógico, eu acredito que vai haver sim um homem que representa uma coletividade. Mas em si mesmo ele não pode ser o anticristo, até porque quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses e João escreveu a sua primeira epístola, eles já diziam, no primeiro século da era cristã, que o espírito do anticristo é um mistério que já operava nos seus dias. Já estava em pleno vapor naquele tempo. E que a sua manifestação seria nos últimos dias. Então, a Bíblia fala de uma manifestação, mas fala de uma pré-existência à sua manifestação. Ou seja, a manifestação é daquilo que já havia desde Lúcifer. Mas em termos de homem, de humanidade, desde Nirode, desde Antíoco, que são todos tipos que representam um espírito coletivo de rebelião contra Deus, de assumir que nós não queremos depender do mananciais de águas vivas, nós queremos cavar as nossas próprias cisternas, embora sejam rotas. É a decisão de querer ser um ramo, embora ser um ramo da videira, mas de não permanecer na videira, estando não permanecer. Ou seja, eu sei que eu estou nele, porque eu não posso sair da vida, né? Mas eu não permaneço no sentido de que o meu coração não está nele, e a minha consciência não é ele, não está nele. Ou seja, é o filho pródigo que diz: vou sair de casa, não quero permanecer na casa do meu pai, sob o seu governo, nesse lar, nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de cuidado, de amor e de obediência pelo amor, de autoridade pelo amor. Porque tanto a autoridade quanto a obediência têm sido colocados no âmbito
da coercitividade. Quem exerce autoridade, exerce porque tem um cajado na mão, uma vara, ameaçando sempre. Não é assim ou não é? E quem obedece, obedece com medo da vara, com medo do cajado, com medo da pancada, com medo do diabo, com medo do lago de fogo, com medo de macumba, com medo de tantas coisas. E, portanto, nem essa autoridade, nem essa obediência são, de fato, a autoridade e a obediência do reino de Deus. O próprio Cristo disse isso em Lucas capítulo 22, quando ele falou assim para os seus discípulos, assim, olha, aqui na terra os maiores, eles governam sobre os menores. E eles usam da força para poder se sobrepor aos menores. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, aqueles que são maiores, ou seja, que exercem autoridade, eles estão sempre servindo. Olha como é diferente. Então nós devemos buscar esse entendimento do reino de Deus. Para quê? Para que nós possamos compreender exatamente o que é a rebelião, como ela acontece. Então, deixe por um momento de olhar para Lúcifer, para Adão, para Nirode, para Antíoco Epifânio, para Nero, ou para o anticristo enquanto a manifestação, e comece a olhar e perceber que toda a rebelião, em todos esses, ela é a mesma rebelião que está no meu coração contra Deus. Ou seja, por que nós somos crentes em Deus? Por que nós servimos a Deus? Por que nós, pelo menos, desejamos obedecer a Deus? Qual é a motivação? Será que nós ainda não somos um velho homem com medo do lago de fogo? E, portanto, nos colocamos num caminho meramente exterior, religioso, de tentar agradar a Deus mediante obras meramente humanas, madeira, feno e palha, para tentar enganá-lo e, quem sabe, ele não nos lance no lago de fogo. Eu digo isso porque é tão difícil uma igreja, na sua totalidade de membros, estarem todos ali servindo por uma única razão, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, sabendo que somos servos de Deus e uns dos outros, com amor, desculpe a palavra, mas com paixão. Não paixão de carne, mas eu digo com um coração derramado. A gente vê, é tão difícil a gente conseguir convencer a igreja de um projeto, de alguma coisa boa, de alguma coisa que vai nos favorecer espiritualmente, o coletivo. E nós estamos sempre, inclusive, tentando convencer os irmãos de que eles fiquem depois do culto para poder comer uma sopa, que ninguém vai pagar nada por ela. Tem que ficar. Irmãos, fiquem, não vão pagar pela sopa. E ainda muitos não ficam, nem de graça. Eu sei que todos nós temos compromissos, nós temos nossas famílias, tem um negócio, mas todo culto é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa. Às vezes a pessoa que vem encerrar a reunião, a metade do povo já foi embora antes de o culto acabar. Por que nós saímos correndo daquilo que nós chamamos de bom? Por que nós queremos ficar menos tempo possível naquilo que nós acreditamos que é tão bom? Se é tão bom, por que tanta pressa? E lugares que nós chamamos de ruim, na teoria, nós ficamos 6 horas, 8 horas, 3 dias. Quem é que nunca correu atrás de um carro elétrico 3 dias sem parar? Eu nunca pulei porque eu não gosto de carro elétrico, de trio elétrico. Mas se eu gostasse, eu teria ido alguma vez, certamente. Mas já fiz outras coisas, que não foi trio elétrico, mas foi ficar sentado 3 dias. Outras coisas que você vai para um curso, por exemplo, intensivo, numa faculdade, numa universidade, 3 dias ali, você passa o dia inteiro, vai para casa, o outro dia inteiro, vai para casa, o dia inteiro. É ruim, mas você fica. Por quê? Porque existe algo ali que te atrai, ou de que você precisa. Então é preciso que nós entendamos que talvez a experiência do batismo e do novo nascimento ainda esteja por acontecer em nós. Mas isso é bom, se alegre, porque se está por acontecer, então é possível que aconteça. O ruim é se não tivesse acontecido, não tivesse a oportunidade de acontecer. Aí seria difícil. Mas não se entristeça. Pastor, mas eu passei 40 anos da minha vida perdido? Não, muita coisa você aprendeu. Nada dessa vida é perdido. Até os erros, nós aprendemos com eles. Não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco, portanto, sobre essa questão. A rebelião é algo que ocorre no coração em relação a Deus.
Alguém dirá: bem, em relação a Deus eu não tenho problema, porque eu amo a Deus e eu sirvo a Deus. O problema é que é muito superficial, ou é muito genérico, é muito relativa a questão quando você fala que ama a Deus. João, o apóstolo, coloca nos seguintes termos essa questão. Ele fala que quando você ama a Deus, você necessariamente há de amar o seu próximo. Ele diz que é impossível amar a Deus e não amar ao próximo. Ou seja, nós medimos ou aferimos o nosso amor a Deus a partir da disposição que nós temos em relação ao outro. O que nos expõe. Nos expõe. Lógico que quando eu falo ao outro, não necessariamente que você tenha que estar com o outro 24 horas, porque o outro não é um, são milhares. Eu me refiro na vida cotidiana, no viver cotidiano, nos nossos laços familiares, nos nossos laços sociais, no nosso trabalho, nos nossos laços na igreja. Como que isso acontece? Então, o batismo, ele é conhecido mais como rito. Jesus, ele após a sua morte e ressurreição, ele ordenou aos seus apóstolos que saíssem a pregar o evangelho a todas as nações e que essas nações fossem batizadas, ou aqueles que crescem fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí você vai encontrar no Novo Testamento, no livro de Atos, sobretudo, a experiência da igreja, na medida em que pessoas se convertiam, eles efetuavam o batismo em água, por imersão. Você vai encontrar batismo em água em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 19. Você vai encontrar 5 ocasiões em que acontece o batismo em água. Agora, acontece que o batismo em água, assim como o partir do pão, isso tem que ficar muito claro para nós, o Senhor Jesus nos deu, no Novo Testamento, enquanto metáforas. Lógico que nós praticamos o ato, o rito, mas apenas enquanto símbolo. Nem o partir do pão, tampouco o batismo, tem em si mesmo pão, vinho e água nenhum efeito espiritual sobre ninguém. Você pode batizar tantas vezes que você quiser. Eu particularmente conheço pessoas que se batizaram 7, 8 vezes. Até porque tem igrejas por aí que toda vez que o indivíduo volta numa reconciliação, porque ele se afastou da igreja, aí tem que rebatizar. Se a pessoa afastar 10 vezes, se rebatiza 10 vezes. E tantas vezes esse rebatismo não muda a história da pessoa. Pedro nos ensina isso. Vamos ver? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 20 e 21. Diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então veja que aqui tem uma figura. Né? Nós temos aqui a arca passando por meio da água, lá no dilúvio. Então o que Pedro está dizendo? Aquilo, quando você olha para a arca passando pela água, você não tem que ficar discutindo os méritos históricos do caso, ou da história. Mas você tem que perguntar, o que aquilo representa? Ele está dizendo, representa o quê? Versículo 20. As pessoas foram salvas através da água, significando uma salvação que elas experimentaram. Aí eu pergunto para vocês, no âmbito físico, aquelas 8 pessoas, Noé, sua mulher, 3 filhos e 3 noras, aquelas 8 pessoas, elas se salvaram fisicamente ou não por meio da água? Então, esse passar pela água implica salvação. Salvação real. No caso da figura, vamos olhar enquanto o aspecto material. Elas foram salvas literalmente da morte. Então, elas experimentaram salvação. Só que ele diz o seguinte ainda, no capítulo 3, versículo 20. Agora o 21. A qual, falando da água, figurando o batismo. Então está dizendo que aquela água pela qual a arca passou é uma figura do batismo. Então, o que nós temos hoje, enquanto figura, já foi representado no Antigo Testamento pela água do dilúvio.
Então, o batismo estava lá prefigurado, e o batismo agora é uma figura também de uma experiência, não de uma salvação de morte física, mas de uma salvação orgânica do ser. Olha o que diz o restante: a qual, figurando o batismo, agora também foi salva. Ou seja, há uma salvação real para nós, não sendo a remoção da imundícia da carne. Ou seja, o batismo, quando a pessoa entra na água da piscina, do córrego ou do Jordão, aquela água ali, ela não significa a remoção da imundícia da carne. Ou melhor, ela não remove, desculpe-me, tá? Ela não remove a imundícia da carne. Aquele rito apenas representa a água que nos salva. Entenderam ou não? A água que nos salva. Não foram 8 pessoas salvas através da água, lá atrás? Nós também não entramos na água do batismo? Aqui todos nós somos batizados nas águas. Quando você entrou, aquelas águas não são aquelas águas que nos salvam. Aquela água do batismo, ela também, a semelhança da água do dilúvio, representa a água que nos salva. Existe uma água que nos salva. Existe uma água que nos salva, que é o lavar regenerador do Espírito. Já já eu falo para vocês. Vou demonstrar esse texto. Mas que o batismo em si mesmo não é o batismo físico, o rito, a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Então a pessoa batizou nas águas, no rito, não houve a remoção da carne. A pessoa entrou de um jeito e saiu molhada, mas o coração do mesmo jeito. Agora, existe uma água efetiva que é representada pela água do dilúvio ou do batismo físico, exterior, ritualístico, que essa nos salva. Vamos ler? Vamos abrir primeiramente em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Não, no versículo 26 e 27. Para que a santificasse, está falando de Cristo que se entregou pela igreja, se entregou por nós, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que nos lava, o que nos purifica, de fato, é a palavra. Por isso Cristo disse, a carne, falando da carne dele, João capítulo 6, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então são essas palavras de Cristo, que entrando dentro de nós, efetivamente nos lava. E ao nos lavar, vai tirando as máculas, as rugas, os pecados, as manchas, e vai nos transformando e nos fazendo uma igreja santa, sem defeito. O que implica que nós temos defeito. Esse defeito é o defeito do velho homem, de uma velha consciência, de um velho coração. Veja aí no livro de Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, a manifestação do nosso Salvador e o seu amor não foi movida, a manifestação dele por nós, e o seu amor por nós não foi movido por obras de justiça praticada por nós. Nada fizemos por merecer, e nada podemos fazer para mudar a nossa situação, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então ele nos salvou mediante a sua obra na cruz. Não porque ele nos salvou porque nós éramos bons, ou porque nós fazemos coisas boas, como muitos pensam que serão salvos porque fazem coisas boas, ou boas obras. Não, a salvação não é porque somos bons, é por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a herança da vida eterna.
Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, mais uma vez, Paulo faz menção a esse lavar regenerador do Espírito. É o que Cristo diz em João capítulo 3, versículo 5, né? Se não nascer da água e do Espírito, que é o Espírito que opera em nós por meio da palavra, é um lavar regenerador que o Espírito efetua em nós por intermédio da palavra. Olha a importância do ministério da palavra. Por que o de volta da palavra dá tanta ênfase ao ministério da palavra? Porque é o que há de mais importante e é o motivo pelo qual nós nos reunimos, é o motivo maior. A palavra, que uma vez ministrada, gera em nós um só pensamento, um só coração, gera unidade, gera comunhão, e vai nos lavando, e vai nos curando, e vai nos transformando. Razão porque Tiago vai dizer na sua epístola, no capítulo 1, que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Porque a palavra em nós implantada é poderosa para salvar a nossa alma. Então temos que ouvir a palavra e acolhê-la no coração. Não é apenas ouvir e você achar que você cumpriu o seu dever de ter ido no culto ao domingo, ou na quarta, ou em qualquer outro dia, não importa. Mas é porque você vai por uma necessidade. E não porque você tem uma obrigação. O congregar não é uma obrigação. O congregar é uma necessidade. Nós precisamos de ser ministrados. E quando você é ministrado, você então pode agora ministrar sobre outro. Você recebe a palavra para compartilhar. Quando você fala por outra palavra, e se ela sai do seu espírito, se ela encontra um coração aberto, um espírito aberto, essa palavra é usada pelo Espírito para lavar a outra pessoa também. E aí vai acontecendo o quê? A salvação de Deus vai operando em nós organicamente. Então, se o batismo em água, físico, o rito, não é poderoso para salvar a nossa alma, porque não remove a imundícia da carne, porque não efetua em nós uma salvação orgânica, apenas fala de uma consciência tranquila para com Deus. Então, qual é a razão do batismo em água? Ora, é apenas uma manifestação exterior do homem para o homem. Deus não tem nenhuma expectativa de batismo em água, em piscina, em córrego, ou no rio, ou em qualquer outro lugar. Deus não tem nem a expectativa e nem a cobrança. Não. E nem quer. Exatamente isso. O batismo é para o homem, é para aquele que é batizado. Para que ele entenda pedagogicamente uma experiência já experimentada e que deve ser continuamente experimentada. O batismo, ele tem uma simbologia, ele tem uma pedagogia. Vamos verificar. Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olhem para mim. Paulo acabou de argumentar, a partir do capítulo 3 dessa epístola, e o capítulo 4 e no capítulo 5. No 3 ele fala sobre a obra de redenção. No 4 ele fala sobre a obra de justificação. No 5 ele fala sobre a reconciliação. Então, quando ele fala sobre a reconciliação, ele fala que a reconciliação de Deus para com o homem, ela deve ser superior em poder, em ação e em extensão da queda do homem. Ou seja, se a queda do homem trouxe um efeito real para a humanidade, quando o homem caiu, vamos construir a história conforme a ideia de Gênesis. Quando Adão caiu no Éden, aquilo não teve um efeito real na humanidade ou não teve? Real. Ou seja, a humanidade passou a ser má e perversa no seu coração, nos seus pensamentos. Isso nós vemos diariamente. Quando você liga a televisão, você vê. E não precisa nem assistir a um jornal, não. Basta você olhar para o que está acontecendo do nosso lado. A injustiça acontecendo, a maldade, o egoísmo prevalecendo. E a graça de Deus? E a obra de redenção de Cristo?
E a obra de reconciliação que Cristo efetuou não tem que ser maior e mais poderosa que a de Adão ou não? Então ele quer dizer, a reconciliação deve promover os resultados reais. Ou resultados reais. De modo que ele diz que, em extensão, a reconciliação de Cristo não pode ser menor do que a queda de Adão. Ele quer dizer que a graça de Cristo é muito maior. Ele acaba o capítulo 5 dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você fala, então, glória a Deus, estamos na graça. E nós não somos salvos, não é por obras. E como não é por obras, então, para que fazer obras? E para que qualquer outra coisa? Nada, bobagem. A salvação é pela graça. Aí você assume uma linha calvinista, uma linha fatalista, uma linha pseudo-ortodoxa. Não é ortodoxa. Embora tenha fundamentação bíblica, mas se não compreendida no âmbito orgânico, não serve para nada. Você pode morrer afirmando uma vez salvo, para sempre salvo. E daí? Vai falando. Pastor, mas é ou não é? Não, é. Lógico, uma vez salvo, para sempre salvo. Se eu sou salvo, não posso me dessalvar. Não existe processo inverso de salvação. Existe processo de neutralidade, é o homem antes da queda. De queda, agora ele assume, ele se posiciona diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele assumiu uma posição. E existe uma salvação quando o homem se posiciona ao lado da vida, da árvore da vida. Viver por meio de. Voltado para Deus. Se você é salvo, como dessalvar? Se essa palavra não existe, agora passou a existir. Como regredir do estágio de salvação para a queda? De neutralidade para a queda é compreensível. De salvação para a queda é impossível. Agora, o problema é que a expressão, uma vez salvo, para sempre salvo, é ainda na mente das pessoas, e sobretudo nos manuais de teologia, um conceito. E Paulo combate esse conceito dizendo, capítulo 6, versículo 1 de Romanos, nós vamos então permanecer no pecado, na condição pecaminosa, para que a graça seja abundante. Se onde tem mais pecado, muito maior é a graça, vamos continuar no pecado para que a graça continue grande. Aí. Para que mudar de vida, se quanto pior a nossa vida, maior é a graça recebida? Paulo está combatendo essa ideia. Ele está dizendo, não, vocês não estão entendendo. Graça não é um conceito, graça é uma realidade. Reconciliação não é um conceito, é uma realidade. Salvação não é um conceito, é uma realidade, é uma experiência, é uma realidade. Versículo 2, de modo nenhum. Absolutamente não. Então qual que é a saída? Ele pergunta, ou porventura, ou melhor, versículo 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ele traz o conceito de morte. Ele traz aí o conceito de morte. E aí a pergunta é, nós morremos para o pecado? Paulo, nas suas epístolas, sobretudo, prestem atenção, nas epístolas paulinas, nos primeiros capítulos até a metade da epístola. Romanos de 1 a 12, de 1 a 11, por exemplo, se bem que Efésios de 1 a 3. Na primeira parte das epístolas paulinas, ele traz um conceito forense da redenção. O que é um conceito forense? É um conceito judicial da salvação. Ele apresenta que a salvação, ela acontece primeiramente em Cristo. Em Cristo, Paulo vai dizer, tudo está feito e tudo está consumado. Por isso que ele vai fazer afirmações como, nós já morremos com Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, que nós não somente fomos eleitos e predestinados, mas já fomos, inclusive, o quê? Glorificados. Ele coloca num conceito acabado. Você já morreu com Cristo. Mas imagine só, como é que Paulo pode dizer que nós morremos para o pecado e que o pecado está morto? Portanto, ele fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 4, o pecado está morto. Como é que ele pode afirmar em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena? E ele diz no capítulo 3, versículo 5 de Colossenses, fazei, pois, morrer, isso é uma ordem.
logo depois de ele afirmar, no início do capítulo 3, ou no finalzinho do capítulo 2, início do capítulo 3, se vós morrestes com Cristo, se vós ressuscitastes com Cristo. Ele coloca, você morreu com Cristo? Morri. Ressuscitou? Ressuscitei. Aí ele diz, fazei morrer. Não estou entendendo, Paulo. Você fala uma coisa, aí quando eu penso que está tudo resolvido, você vem fazer morrer. Como é que eu vou fazer morrer aquilo que está morto? Aí nós estamos explicando para vocês. O conceito de Paulo é, em Cristo, é nele, está feito. Quando nós cremos, nós ganhamos uma posição nele. Somos justificados nele, glorificados nele. Nós morremos nele. Mas, efetivamente, na minha experiência, eu preciso me apropriar, não judicialmente, mas organicamente, daquilo que aconteceu nele e que agora tem que acontecer em mim. O Evangelho, ou a pregação do Evangelho, não é a pregação para que você acredite em algo. A pregação do Evangelho é um convite para que você se una a Cristo naquilo que Ele fez. Por isso que é dito, quem crer e for batizado. Esse batismo de que Jesus está dizendo, em Marcos 16, é requisito. Mas não o batismo ritual. Não, esse não é requisito de salvação. Quem crê e for batizado. Eu creio, mas esse seu crer, é um crer que une você à morte de Cristo e à sua ressurreição. Batismo não é morte e ressurreição. Ou você apenas acreditou que isso aconteceu com ele e é suficiente? Olha o capítulo 6 de Romanos, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Batismo, o físico, o ritual, apenas fala pedagogicamente de uma experiência necessária, que é união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Essa morte não é morte física, tampouco morte eterna. Essa é a morte de uma velha consciência. Como você vê, pensa Deus. Nós temos que colocar sempre a parábola do filho pródigo, porque até hoje eu não encontrei nada melhor do que a parábola do filho pródigo para explicar isso. Qual era a relação do filho para com o pai antes de ele sair de casa? Se você tentar reconstruir a história, desde a tenra idade daquele menino, ele tem uma boa relação com os pais, de amor, de carinho, de cuidado, sim ou não? O problema é quando essa criança entra na fase da adolescência. Você pode usar a adolescência humana para entender o aspecto espiritual. É quando surgem uma série de questionamentos. É quando o filho começa a questionar os valores do pai ou dos pais. Quando o filho começa a achar que ele já sabe mais do que os pais. É quando o filho já levanta a cabeça para o pai e já quer respondê-lo cara a cara. É quando o filho começa a desafiar a autoridade do pai. É quando o filho fala assim, olha, quando eu arrumar o meu primeiro emprego, eu vou sair de casa. Vou morar só. É quando o filho, a casa fica muito pequena para o pai e o filho juntos. É quando o filho acha que a vida dele particular geraria independência do pai. É aquele filho que se rebela contra o pai. E aí nessa fase ele começa a desenvolver, a partir de algo muito simples, mas vai desenvolvendo pouco a pouco uma ideia equivocada acerca do pai, até que aquilo satura de tal forma dentro do coração dele, que a única coisa, a coisa que ele menos deseja é a presença do pai.
E como o pai está na casa, que é do pai, a casa se torna indesejável. E ele fala, não, vou viver a minha vida. E aí ele sai. A queda do homem, na verdade, foi o gerar de uma consciência contra Deus. E não somente contra Deus, mas fazendo de si Deus. Porque não somente se opõe a Deus, ou aquilo que é objeto de culto referente a Deus, como também se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui há um jogo. Não somente ele aborrece o Pai, a Deus, como ele se faz Deus a si mesmo. Imagine o que vai acontecer no mundo em que há 7 bilhões de habitantes, em que cada um quer ser o Deus. Eu não quero que vocês sejam o Deus e eu seja o servo de vocês. Eu que quero ser Deus. E você, por sua vez, quer ser Deus. O outro também quer ser Deus. E aí começa cada um querendo ser servido. E quando cada um quer ser servido e ninguém quer servir, começa a batalha. Começa a guerra dos egos. Dá até um nome de um livro, né? A guerra dos egos. Não é guerra dos sexos, não. É a guerra dos egos. Já pensou? Por isso que cada um quer a maior vantagem, quer a supremacia, quer o poder. E isso por meio de sempre de pisar a cabeça do outro, fazendo-a de degrau. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, por gentileza, e veja um pouco acerca dessa consciência caída. Vamos ler a partir do capítulo 3, versículo 13. Olha que coisa interessante. Quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta. Quem entre vós, ou entre nós, é sábio e inteligente? Eu levantei minha mão. Só eu? Ninguém mais? Sábio e inteligente. Ué, nenhum problema em ser sábio e inteligente, ah? Vamos continuar a leitura. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante o codigno proceder, as suas obras. Ele fala de uma inteligência, de uma sabedoria, não qualquer tipo de sabedoria e inteligência, mas ele fala especificamente de uma inteligência e sabedoria que nos leva a ter um viver de acordo com a verdade. Isso é a verdadeira sabedoria e a verdadeira inteligência. 14. Se pelo contrário, ou seja, ao invés de você demonstrar sabedoria e inteligência, mediante codigno proceder, mediante obras, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, não basta inveja, é inveja amargurada. Porque uma coisa é inveja, já tá errada a inveja. Mas uma inveja amargurada é uma inveja envelhecida. É uma inveja que já está lá há muito tempo e como ela nunca conseguiu o que ela queria, o quer, ela agora se tornou uma inveja amargurada. Toda vez que você se encontrar com a inveja amargurada, ela vai estar sempre lamentando as mesmas perdas. Só que a inveja, por ser invejosa, nunca vai falar que perdeu alguma coisa. Porque a inveja não fala, eu gostaria tanto de ter. A inveja, ela se passa como quem tem. E a inveja, logo ela vai ter que, para ela parecer que tem, vai ter que tirar de alguém. Porque aquilo que ela tira do outro é aquilo que ela gostaria de ter e não tem. E que se passa como quem tem, tirando do outro que tem. Entenderam o conceito de inveja? Então ela toma do outro para si. Só que ela não tem, ela toma por inveja. A inveja, por inveja, assume como quem tem, como quem é. Mas como ela não tem, porque de fato ela está vazia, ela vai dizer que quem não tem é o outro. Aí passa a ser uma inveja agora amargurada. Daqui a 30 anos a inveja amargurada vai estar falando dos mesmos assuntos, com os mesmos questionamentos, porque ela nunca foi satisfeita. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso,
Sentimento faccioso. Faccioso é facção, é divisão, é inimizade, é contenda. Facção, você pode imaginar, por exemplo, a torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras. Elas são unidas, se abraçam, desejam o bem uma da outra. Não, são facções no âmbito de torcidas de time de futebol. Eles se odeiam. E se deixar, pelo menos nas torcidas organizadas, ou alguma parte dela, não sei, mas sempre vai haver aqueles que matam, inclusive. Sentimento faccioso é sentimento de divisão. E nós devemos nos lembrar que a palavra diabo, ou diabólico, tem uma raiz, ou que seja um prefixo, eu acho que é uma raiz, die, que quer dizer separação. Aquilo que separa. Diabo ou diabólico é aquilo ou aquele que separa. É o contrário de simbólico, aquilo que une. Então o diabo foi aquele que dividiu o reino de Deus na consciência. Aquele que diz, eu não sou um com o Pai. O diabo foi o primeiro a ser inimigo e, portanto, a experimentar a inimizade. A inimizade é aquilo que afasta, é aquilo que separa. Então, o diabo se tornou inimigo de Deus. Ou Lúcifer se tornou inimigo de Deus. Eu não quero conversa com ele, eu não quero papo com ele. Passou a cultivar uma inveja amargurada contra Deus. E foi transmitindo essa consciência de inveja amargurada para todos os que ele conseguiu arrastar após si. Por isso que o dragão, em Apocalipse 12, versículo 9, ele arrasta com a sua cauda. A terça parte das vezes. Ele arrasta, ele traz consigo muitas consciências. De sorte, então, que o sentimento faccioso é todo e qualquer sentimento egoísta. Se é egoísta, não pode ser comum, nem comunidade, nem comunhão. Entenderam ou não? Porque que a comunhão, a igreja, é um ambiente onde nós podemos desenvolver a prática da comunhão. O nosso lar também é um ambiente onde se pode e se deve cultivar a prática da comunhão. Agora, a igreja tem um aspecto de ser superior no sentido, não de tomar o lugar da família, não. É porque a igreja, teoricamente falando, ela está sendo regada continuamente com a palavra. Ou pelo menos quando a igreja se reúne, a palavra está sendo ministrada, o que vai gerando consciência. E às vezes em casa nem sempre a palavra impera. Certo? Não quero dizer que não deva imperar, deveria. Mas a igreja, ela tem um aspecto mais específico de gerar e produzir essa comunhão, para que isso possa ser manifestado nos lares, no ambiente social, em todos os ambientes. Qualquer espírito faccioso, egoísta, é diabólico. É diabo. Né? Então, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, não adianta você tentar argumentar. Não, mas é porquê. Não tem porquê. É faccioso, é diabólico. Não é porque é fulano de tal, irmão. Não, para de tentar justificar. Da sua parte, temos que fazer como diz o apóstolo Paulo. No que depender de nós, tenhamos paz com todos. É no que depende de você. O outro não quer paz, mas não é um problema seu. Da sua parte, você tem paz. Da sua parte, você não trava batalha. Não trave batalha. Com ninguém. Pare de lutar. O Evangelho nos ensina a não lutar. Porque ele ensina que o lutar é uma manifestação da carne. De sorte que o Evangelho só pode operar efetivamente, e ele só opera efetivamente por meio de nós não lutarmos. Quando nós não lutamos, começamos a experimentar o Evangelho. Só que você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque vão
achar que você é tolo, otário, bobo, idiota. Vão falar mal de você, vão te denigrir, vão difamar você, vão injuriar você. E você vai ter que ficar vendo toda aquela cena calado. E esse seu calado é um aprendizado e é uma experiência de morte. Porque se você revidar, você entrou para a batalha. Aí entrou para a batalha, está fora do evangelho. Aquele que quiser salvar a sua vida. Quem quer salvar a sua vida? Perdê-la. Olha que coisa extraordinária. Porque salvação é o inverso da queda. O que foi a queda? É aquele que, não sendo, desejou ser. Ele tentou ganhar a vida. Perdeu. Isso é queda. Então, se nossa condição é de quem quer ganhar, somos caídos. A condição de todos os homens. Salvação, portanto, é perder. É quando esse ego começa a morrer. O seu ego não vai morrer de hoje para amanhã, do dia 4 para o dia 5 de abril de 2018. Não vai. É um processo, porque é orgânico. Cada dia que você praticar o evangelho, viver o evangelho, ouvir o evangelho, meditar sobre o evangelho, deixar que o evangelho te envolva, você vai percebendo pouco a pouco nuances de mudança no coração. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar profundamente para quebrantar o nosso coração. Ele vai nos ensinar. E ele vai quebrar. E ele vai trabalhando organicamente. E a mudança vai acontecendo. Então, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ou seja, se você, tendo inveja amargurada e sentimento faccioso, se gloria das suas vitórias na batalha, e quando questionado ou inquirido, você justifica falando contra a verdade, tentando justificar o seu procedimento, ele disse, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele começou perguntando no 13, quem entre vós é sábio e inteligente. Se é sábio e inteligente, então mostre isso. Como é que mostra? É conviver condigno. Com dignidade do evangelho. Mas se o contrário, nós somos invejosos, amargurados e facciosos, por que vamos nos gloriar disso? Há quem se glorie. E por que mentir contra a verdade? O que é mentir contra a verdade? É justificar o comportamento errado. É justificar. É sempre ter uma resposta. Não, eu fiz isso e faço por causa daquilo. Aí você tenta transferir, como fez a mulher, né? Lá no Éden, ou pelo menos o homem no Éden. Falou para Deus, não, foi a mulher que tu me deste, foi quem me deu, e eu comi. Nós temos dois problemas aqui, Deus. Primeiro, o Senhor, é o primeiro problema aqui. O Senhor me deu a mulher. Não tivesse o Senhor me dado a mulher, eu não teria comido o fruto. Então você tem um problema, o Senhor foi que me deu. O Senhor é corresponsável. Você me deu, você é cúmplice do meu pecado. E ela, por outro lado, me deu o fruto e eu comi. Então a culpa é sua e dela. Eu sou vítima. Aí Deus voltou para a mulher, e você? Falou, não, mas aí não foi culpa minha, foi a serpente que tu criaste. De quem é a culpa? É de Deus. O Senhor não tivesse criado a cobra, não teria eu comido do fruto. O Senhor vai criar cobra. Quem cria cobra. Voltou para a cobra ficou calada, porque só era cobra. Cobra não fala. Aí Deus, maldita, vai rastejando, a bichinha saiu lá rastejando, porque era apenas um animalzinho. Porque a serpente que falou mesmo de fato, continuava viva dentro do coração de Adão e do coração da mulher, do homem e da mulher. A justificativa, mentir contra a verdade, se gloriar na inveja amargurada, sentimento faccioso, não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, esta sabedoria, que você chama de sabedoria,
é terrena, animal e demoníaca. Fala do nosso ego. Isso aqui é uma descrição simbólica do nosso ego. Ou simbólica não tem símbolo, né? Mas é uma descrição de como o nosso ego procede. Onde, pois, ou melhor, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. Alguém tem dúvida dessa declaração? Alguém tem dúvida? Onde é que tem confusão? Onde tem inveja e sentimento faccioso. Se eu tenho inveja no meu coração e sentimento faccioso, e eu me encontrar com alguém que tem os mesmos sentimentos, haverá confusão. Mas se eu, tendo no meu coração inveja e sentimento faccioso, me encontrar com alguém que está experimentando a morte com Cristo, vai haver confusão? Não vai haver. Porque o outro vai sofrer. E ele vai ser cuspido. E ele vai ser insultado. E ele vai ser crucificado. E ele, durante esse processo, vai estar dizendo: Senhor, perdoa, porque essa criatura não sabe o que faz. Eu sei que é uma coisa muito bonita, né? Mas é isso que nós temos que buscar. Não tem outro caminho. Jesus falou que o caminho é estreito. O caminho da salvação orgânica. E Cristo, enquanto o caminho dessa salvação orgânica, é estreito. Eu não posso entrar com toda a minha gordura e as minhas malas nesse caminho. Eu tenho que me adequar a esse caminho. Mas não no sentido de usos e costumes, mas no sentido da minha consciência, do meu coração, de se ajustar nesse caminho de salvação. A sabedoria lá do alto, versículo, ou melhor, 16 ainda. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, agora é o contrário, é primariamente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Que maravilha, né? Vocês querem essa alma aqui? Essa sabedoria do alto? Nós precisamos. E na verdade o mundo precisa de uma igreja. Não uma igreja local. Falo de igreja de Deus na terra. Com esta sabedoria do alto. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele faz a pergunta. Guerras e contendas. Vocês observaram que os homens estão sempre em guerra e contenda? É uma batalha constante. É a guerra dos egos. Na igreja, na família. As pessoas sempre polarizadas. Nunca tem um equilíbrio. Dificilmente você encontra alguém que ouça uma situação, ou um problema, ou uma circunstância com imparcialidade. Quantos casais, podemos falar de casais, de irmãos em Cristo, de líderes religiosos, seja o que for, podem conversar os seus problemas com imparcialidade. Como quem procura analisar, perceber o problema, a circunstância, sem acusar, sem querer ferir, sem querer matar, sem querer humilhar, sem querer expor, sem querer, mas como quem procura entender para que ele seja ajudado. O ser humano e os cristãos, sobretudo, são praticamente como os fariseus, né? Lá de João capítulo 8. Doido para pegar alguém em flagrante adultério. Precisa de pegar alguém em flagrante. Para poder encher a boca e falar assim: eu vi. Para que ele tenha todos os argumentos e a força necessária e a veia grossa para falar bem alto. E falar, e criticar, e fazer e acontecer. Porque é uma guerra. É uma batalha. É uma batalha.
Os homens vivem batalhando. De onde procedem guerras e contendas cá entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Essa é a experiência do ego. É simples você entender um pouco sobre a questão do batismo. Se Paulo disse que o batismo ele significa a união do crente com Cristo na sua morte, Cristo sofreu a morte do ego. Parece estranho, né? Como a morte do ego se ele não tinha ego? Calma, quem não tem ego é Deus. Deus não tem ego. Deus é o ser. Agora, ele não nasceu humano, homem. E esse homem, ao ir crescendo, até ele chegar e atingir ali a idade da consciência. A idade da consciência. É quando a criatura se desperta para o mundo e começa agora a perceber uma série de situações. Que agora ele começa a querer ter o controle das coisas. A Escritura nos ensina que quando Jesus, homem, a humanidade, gerada em Maria, atingiu a idade da consciência, a partir dali, ele começou a desprezar o mal e acolher o bem. E Hebreus vai dizer que ele colocou a sua humanidade sob uma rigorosa disciplina para amar a Deus e aos homens. Por isso que o mesmo livro de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Ou seja, era possível que ele se inclinasse e buscasse o mal, o egoísmo? Ora, se não fosse possível, por que ele foi tentado em todas as coisas? Porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém. Agora, a humanidade pode, portanto, ele foi o nosso, conquanto ele foi o nosso substituto. Por isso que ele foi o homem que venceu. Do contrário, ele não poderia vencer. Vencer o quê? Só pode vencer aquele que esteve num campo de batalha. E, portanto, enquanto homem, ele estava sujeito às mesmas fraquezas. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, diz isso. O livro de Hebreus é tremendo, porque ele mostra Cristo na sua obra enquanto homem. E vai colocando, tentado em todas as coisas, sujeito às mesmas fraquezas, participando de carne e sangue, nossa semelhança. Não é? Nos dias da sua carne, ele se submeteu à vontade de Deus e foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos e se tornou o autor da nossa salvação. Então, exatamente isso. Ser unido a Cristo na sua morte significa isso. Cristo, enquanto homem, na sua humanidade, ele venceu o ego do homem, velho homem. Ou seja, nunca ele foi dominado ou governado pela vontade de querer ser. Nunca. Ele venceu essa situação, sob as tentações todas que ele enfrentou. E então, quando ele vai à cruz, ele está demonstrando, é isso que o homem tem que ser em relação a Deus. Crucificado. Aí você olha para Lúcifer, tentando ser Deus, assentando-se no trono acima das estrelas do céu. Agora você vê Deus que desceu e está crucificado. Um no trono acima das estrelas, aquele que não é, querendo chegar a esse ponto. E aquele que é, que desceu e agora fez da cruz o seu trono, ou fez o seu trono a cruz. Para demonstrar que somente assim se vence. Aí ele morreu. Aí ele não foi sepultado? Enquanto estava hasteado ali, ele era uma serpente de bronze. Serpente de bronze. Não uma serpente viva e sagaz, mentindo e mordendo, picando os outros. Não, serpente de bronze, julgada, que julgou-se a si mesmo e falou, no meu julgamento, no meu juízo, o meu lugar é na cruz. Totalmente entregue, sem rancor, sem nenhum tipo de palavra de acusação, sem nenhum tipo de retaliação, sem nenhuma ameaça. Poderia falar assim, olha, vocês podem até fazer isso agora na minha primeira vinda, mas espera para ver quando eu voltar.
não poderia fazer essa ameaça? Mas não, o que ele dizia? Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Só clamava por perdão. Então, Cristo, ele venceu isso. Enquanto homem, Jesus, homem. Uma vez que nós somos chamados a nos unir com ele na sua morte, somos chamados a trilhar o mesmo caminho. Repetindo, o Evangelho é um convite para sermos unidos com ele na sua morte. A morte daquela consciência velha que nós temos. E daquela consciência que por 33 anos tentou ser constituída em Jesus, mas não conseguiu. Porque Jesus, durante toda a sua vida, desprezou o mal. Ele não fugia do mal. Não, ele desprezava. Ele ria do mal. Ele sabia o que é o mal. E acolhia o bem. Acolher é uma atitude. Então não espere por nada. Eu comece hoje, ainda hoje. Senhor, eu quero esse evangelho. Me dê oportunidade e me dê uma circunstância para eu desprezar o mal e acolher o bem. Deus vai te dar. Comece a praticar. Comece a invocar o evangelho para o seu coração. Circunstâncias não faltarão. Não faltarão. Tranquilo. Talvez ainda hoje você se deparará com alguma circunstância. E aí é a hora de você invocar o Espírito da palavra. As palavras de Cristo são Espírito e são vida. Se são Espírito e são vida, então elas fazem diferença na minha vida. Invoca o Evangelho e ele vai te dar força. O Espírito vai te dar força, vai te dar uma consciência naquele momento, vai te instruir, vai te constranger a desprezar o mal e acolher o bem. Você vai sair derrotado, porém vitorioso. E esse batismo, portanto, implica morte. Mas não acaba na morte. Tem a ressurreição, é o ressurgir. Esse ressurgir com Cristo é o gerar de uma nova consciência. Você agora vai sendo concebido uma nova pessoa, uma outra pessoa. Não sei se vocês sabem, mas nós não somos o mesmo de antes. Nós morremos muitas vezes e nascemos muitas vezes, humanamente falando. Por exemplo, se eu falasse aqui, digamos aqui o Aldair, um exemplo. Já foi jovem, 17 anos, 18 anos de idade. Deve ter feito muita coisa errada, eu imagino. Todos nós, né? Todos nós, mas tomando aqui em tese. E você na época, ou à época, você fazia muitas coisas e você até acreditava que você tinha toda a razão do mundo fazer aquilo, que ninguém podia te inibir ou impedir que fizesse qualquer coisa e tal. Você tinha uma maneira de pensar, de ver o mundo, de interpretar, consequentemente de agir. O tempo passou, você foi sofrendo mudanças de entendimento e foi abandonando aquela consciência velha e ganhando outra consciência, que talvez não estivesse adequada ainda, mas posteriormente você morreu aquela outra e outra foi gerada. Você deve ter quantos anos de casado hoje? 25 já é um bom tempo para, durante os 25 anos de casado, você ter morrido várias vezes, enquanto uma consciência em relação ao seu casamento. Talvez no início tivesse aquela queda de braços, aí chega um tempo que você abandona aquilo, a gente fala amadureceu. Na verdade, esse amadurecimento significa o ganhar de uma nova consciência e o abandonar de uma consciência mais... uma consciência caída, digamos assim. Né? E ainda, só que no plano do Evangelho, nós pensamos isso não em meras transformações pontuais, mas pensamos isso em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à humanidade, em relação a toda a criação de Deus. Pássaros, grilos, mares, rios, pessoas e todos os seres e todo o universo. Você passa cada dia mais a se tornar um com Deus, um com o seu próximo, um com a criação, um com o ecossistema, se tornando cada vez mais solidário com aquilo do qual você faz parte. Vamos deixando de pensar que somos um ser fora da criação,
O homem age na criação como se ele não fosse criação. O homem destrói as matas como se ele não fosse parte daquela criação. Destrói os rios, porque para ele é superior. Amanhã, se isso aqui acabar, ele vai para Marte. Pronto, ele vai morar em Marte. Já tem essa ideia, inclusive, de explorar outros planetas e de habitar outros planetas. Vocês acompanham reportagens, estudos científicos, já há planejamentos e estudos em função de sair do planeta Terra. Agora, no dia que o homem começar a se entender que eu sou apenas uma parte de um todo que é infinitamente maior do que eu, que é a criação de Deus, e eu sou uma parte, junto com tantas partes, que é infinitamente insignificante naquele em quem vivemos, que é muito maior do que tudo, aí nós vamos começando a quebrar as barreiras do ego, as fronteiras estabelecidas, os muros, as inimizades vão acabando, a inveja amargurada fica só inveja, deixa a amargura, depois deixa de ser inveja e passa a ser outra coisa, e nós vamos sofrendo um processo de experimentação da unidade com Deus, com o Filho e com o Pai. Conforme Jesus orou, dizendo, a fim de que todos sejam um. E como é essa unidade? Assim como eu sou em ti, tu és em mim. Pensa numa harmonia, o Pai e o Filho. Que coisa linda, gloriosa. Não há disputa entre Pai e Filho. E isso é Deus nos ensinando. Porque Deus é um. Deus não é três. Deus é um. Mas esse mistério da Trindade que ninguém consegue elucidar, ninguém consegue explicar, nos ensina. A única coisa da Trindade que eu consigo absorver é ensinamento. Tirou o ensinamento do que a Trindade pode me ensinar, eu estou totalmente distante de conceber, de vislumbrar o que seja a Trindade, eu não sei. A certeza absoluta que eu tenho é que Deus é um. E nem pode ser dois, porque se fosse dois não seria Deus. Porque Deus é indivisível. Ele é totalmente pleno no Pai, ele é totalmente pleno no Filho, totalmente pleno no Espírito, de sorte que se é pleno no Pai, no Filho e no Espírito, ele é pleno, ele é só um. E se há tripartidade, e se há essa e se porventura há essa tripartição, não está para nós entender o porquê, a razão e o motivo. Mas se você pegar pelo exemplo, pelo ensinamento, tudo se resolve. Porque a primeira briga que deveria acontecer é entre o pai e o filho. Um querendo ser Deus maior do que o outro. Um querendo ser mais Deus que o outro. Pensa numa contenda. Jesus arrumando uma conversa lá com Miguel, Gabriel, Ariel e o Rafael, para poder colocar eles contra o pai. E o pai lá com os outros elos do outro lado lá. Pensa numa coisa sem futuro. Pensa o filho dizendo assim, não, você quer redimir o homem, vai você. Oxe, tá doido? Você quer que eu vá por quê? Você é maior do que eu? Você é mais Deus do que eu? Vocês acreditam que uma ocasião, isso tem muitos anos, tinha um presbítero na nossa igreja, um pastor, é presbítero, né? Que eu dando a condução da verdade na igreja, ele perguntou para mim, cara, você é mais presbítero do que eu? Perguntou para mim se eu era mais presbítero que ele. Aí eu falei, não sei nem responder a sua pergunta, mais presbítero, existe mais presbítero que o outro. Não existe essas coisas, bobagem. Isso é carne, pura carne. Né? Tá até hoje aí com a inveja amargurada. O fato é que, imagine só, o filho querendo ser mais Deus que o pai, ou o pai, mas não existe isso. O filho disse, pai, eis-me aqui estou para fazer a tua vontade. Totalmente servo, sendo Deus, ensinando, é assim que faz. E o pai ficou por cima, agora, então vai lá, faz assim. Não, este é o meu filho amado, está no meu coração. O meu prazer está nele. Olha que coisa gloriosa. Aí o filho ouviu, ele falou, o quê? É verdade, porque eu, foi assim? Não. As 3 vezes que o pai declarou o meu filho amado, o filho estava numa pedagogia simbólica de morte. Quando ele estava sendo batizado, a primeira vez. A segunda vez, quando ele estava
quando os gregos foram vê-lo, e foram vê-lo porque ele havia ressuscitado Lázaro, né? Os gregos falaram assim: rapaz, se ele ressuscitou um homem 4 dias morto e sepultado, esse homem é grande. Quando chegaram aqui, queremos ver Jesus, era hora dele explodir em manifestação, em show. O que ele falou? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Olha, a morte aqui, falando da morte. Quando ele disse, quando ele não morrer, ele fica só, o pai disse: esse é meu filho amado. Você veja como as coisas estão. Depois, por último, lá no Monte Tabor, na sua transfiguração, aparecem Moisés e Elias conversando com Cristo acerca da sua morte. E nesse momento o pai fala: esse é meu filho amado. Ou seja, em quem eu me comprazo. Olha a harmonia entre os dois. Quando o filho retorna glorificado, o pai disse: filho, ou melhor, corrijo, Deus, o teu trono permanece para sempre. Não tem inveja, não tem disputa, tem amor, harmonia. E a autoridade do pai e a obediência do filho, reciprocamente em amor, um para com o outro. Não há uma autoridade que se sobrepõe, porque o outro é servo. E nem um servo que quer deixar de ser servo para poder se senhorar. É uma obediência em amor e uma autoridade em amor. Portanto, tudo é o amor. É a base de qualquer relacionamento. Com a Trindade aprendemos isso. E é nesta unidade, assim como és tu em mim e eu em ti, é que Deus quer nos incluir, sejam eles em nós. O Evangelho nos convida a sermos unidos à morte de Cristo e à ressurreição de Cristo, para que somente assim possamos ser um com Deus, consequentemente uns com os outros e com tudo mais. Amém?